Você sabia que a liderança é uma das principais dores das grandes empresas no século XXI? Vamos falar um pouquinho mais sobre liderança daqui a pouco com o Marcos Craide. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. Café Corporativo, canal 25, nós vamos falar sobre liderança. E para falarmos hoje sobre liderança, nós trouxemos um professor no assunto, uma pessoa que conhece muito a respeito dessa arte, que é o Marcos Craide. Muito obrigado por ter vindo. É um privilégio. Um prazer enorme ter uma pessoa como você aqui, viu? Muito obrigado, Aguinaldo. O Marcos Craide é psicólogo organizacional formado pela PUC de São Paulo. Ele tem especialização em recursos humanos pela FGV. Ele é presidente do Instituto Brasileiro de Líderes, ele é diretor da MKCA, que é uma consultoria em gestão empresarial, e membro de conselhos consultivos, como a Agrupar e da Associação Recanto São Francisco. Bom, ele foi diretor de grandes empresas como Rexam, Fagor Ederlan, aqui nós vimos também empresas do ramo automobilístico, enfim, ele tem um currículo muito grande que você pode ver aí na sua tela. Ele é fundador do Clube do RH do Sul de Minas, durante 5 anos ele foi diretor da Fienge, enfim, é uma pessoa que tem muito conhecimento e muito conteúdo para nos dar. Ele atualmente é palestrante da KLA e da Silos Eventos, e o Marcos vem falar a respeito de liderança, né, Marcos? É isso aí. Agora, eu começo já te perguntando, Marcos, uma boa liderança muda uma empresa? Aguinaldo, a empresa é feita de pessoas, além de máquinas, além de processos. As pessoas fazem acontecer ou fazem com que a organização não seja bem sucedida. Para liderar pessoas é preciso ter algumas características que são muito peculiares, né? Uma delas, você tem que gostar de liderar gente. Ainda existe, infelizmente, muita gente que lidera pessoas, que tem comando sobre as pessoas dentro das organizações, do mundo corporativo, e elas não gostam da atividade de estabelecer conexão com as pessoas a quem ele lidera. São pessoas normalmente bons técnicos, que acabaram com o tempo se tornando gestores, e se não gostam de fazer, como é que podem fazer bem feito? Então a importância da liderança dentro das organizações é exatamente essa. É preciso ter pessoas que comandem pessoas na direção do alcance dos objetivos organizacionais. Então, e qual é o papel do líder? É inspirar, é direcionar, é comandar? Dá uma expressão que a gente possa usar. Acho que você foi bem feliz, você já usou alguns adjetivos com os quais eu concordo plenamente, e a experiência que temos de alguns anos estudando e convivendo com lideranças e desenvolvendo lideranças dentro do mundo corporativo mostra que é preciso sim ser um inspirador de pessoas, mas antes até disso, vai inspirar as pessoas para quê? Em que direção? Então é preciso saber exatamente quais são os objetivos que a organização quer atingir. E daí, o ocupante do cargo de comando, ele tem que ser o condutor daquelas pessoas alinhadas, engajadas, motivadas, competentes tecnicamente, que tenham em desenvolvimento as habilidades necessárias para que elas possam atingir esse objetivo. Mas eu lidero uma pessoa pelos meus sonhos como líder, pelos objetivos da empresa ou pelos sonhos dela? Eu preciso adaptar os sonhos dessa pessoa aos objetivos da empresa? Se você não tiver a capacidade de entender os sonhos das pessoas que você lidera, dificilmente você vai dar a elas o propósito que elas têm que ter para se levantar pela manhã, ou então seja o horário que ela cumpra na organização, ir até lá e fazer o que se paga para que ela faça. Você tem que entender o que motiva cada um dos seus liderados. E como a gente sabe,
cada um se motiva por fatores diferentes. Alguns gostam do elogio, outros só querem um dinheirinho no bolso, outros trabalham pela família, outros trabalham pelo brio de ser tecnicamente competente, de ser um exemplo técnico. Enfim, você tem que descobrir o que motiva cada um, dar a eles o propósito. Então, respondendo o que você me perguntou, você tem sim que entender os sonhos dos seus subordinados, mas alinhar essas pessoas para a missão profissional. Eu percebo que alguns líderes, como eles entendem, talvez líderes com uma mentalidade já um pouco antiga, entendem que todo mundo trabalha pelo dinheiro, aquela coisa meio taylorista, sabe? Eu venho trabalhar para buscar o sustento. Então eles oferecem só salário, 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 só benefício, 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 e às vezes falta inspiração. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Hoje o líder de verdade, ele vai procurar não ter subordinados. O líder espetacular, na minha visão, ele é a pessoa que tem fãs. Pessoas que não são seus subordinados. Eles admiram de tal maneira o seu líder que eles vão fazer, Aguinaldo, não pela empresa necessariamente, não pelo departamento, mas pela pessoa que os comanda. Eu vou fazer por você. E por quê? Porque esse líder tão espetacular, e que não é raro encontrar, nós encontramos, não é comum, se você pensar em determinados modelos de organização, mas algumas organizações apresentam esses líderes num volume legal. Então, eu vou fazer por você porque você cuida de mim, porque você me entende, porque você me treina, porque você não fica apenas passando a mão na minha cabeça, mas você me corrige, me permite crescer. E você está comigo, né? Aquela coisa do hashtag tamo juntos. Isso é muito legal e até me instiga uma outra pergunta, porque eu percebo que hoje existe muito treinamento de liderança. As pessoas falam, vamos treinar liderança. Mas o líder é o cara que treina, é ele que motiva, é ele que direciona, mas ele precisa ser treinado? Ah, não tenha dúvida. Como é que eu posso preparar alguém se eu não sei a dor daquela pessoa que está ali no dia a dia sendo comandada por mim? É muito comum você ver pessoas que acreditam que só porque tem o cargo, eles têm o poder real, a autoridade, o poder real. Eles podem ter o poder formal que o cargo lhes confere, mas eles não têm o poder real sobre os seus subordinados. Então é preciso se treinar, sim. É perfeitamente possível desenvolver-se pessoas para que elas possam ocupar cargos de comando, cumprindo o seu real papel, fazendo valer o que elas ganham, diferente dos demais colaboradores, né? E hoje você fala muito em disruptura. Disruptura é uma palavra que lembra o quê? Sai dos seus conceitos já estabelecidos. Vamos para o novo. Isso na liderança também? É verdade. A palavra disruptura, ela vem com uma força, porque é necessário romper-se padrões que no passado foram vitoriosos e que hoje não são mais, porque tudo mudou, as pessoas mudaram, os colaboradores questionam, o estilo de liderança tem que mudar, o líder tem que se reinventar. Para alguns líderes, talvez uma evolução seja inevitável. Para outros, como eu gosto de dizer, até em meus treinamentos, a evolução pura e simples não vai bastar. Ele tem que, além de evoluir, ele tem que buscar uma transformação, mais do que a evolução. Mas tem alguns que nem a evolução e nem a transformação vão ser suficientes e ele vai ter que fazer uma revolução. Ele tem que se reinventar, destruir algumas crenças que normalmente são limitadoras, para que ele possa agir como nunca agiu, para ter resultados que ele nunca teve. É a disruptura das organizações, que também tem que se reinventar, aplicada na dimensão do líder. Muito bom. A gente vai fazer um intervalinho, então, e nós vamos voltar para falar sobre o Instituto Brasileiro de Líderes. Tá bom? Até daqui a pouco, depois do nosso Café Esperto. Já o VR, a realidade virtual, é a que leva o aluno. Ela transporta o aluno. Por quê?
Porque a possibilidade de você imaginar que a gente isola um aluno por completo quando ele põe esses óculos aqui, ele se fecha do mundo que está ao redor dele. E ele isolado nesse universo, você transporta ele para onde você quiser. O cara está dentro da sala da casa dele e você leva ele para uma praia, para o aeroporto. Este transporte imersivo, ele permite você colocar e contextualizar o aluno em alguma situação de aprendizado que você queira que ele viva. Café Corporativo no segundo bloco, hoje com Marcos Kraid, falando a respeito de liderança, que é um assunto que a gente não gosta muito de falar, né? Quase nada, Quase né? nada. Quase nada. E falando em liderança, me diz uma coisa, para que rumo vai a liderança moderna? Puxa vida, tem que mudar. A liderança, ela foi diferente do que deve ser hoje, os tempos eram outros, as pessoas tinham outras crenças, outros valores. Elas eram motivadas por padrões motivadores diferentes daqueles que são um sucesso hoje. Agora, eu acho que não seria correto dizer que a liderança, como sempre foi, ela ainda não funciona. Ela funciona, mas a que custo? Ela tem um custo residual muito ruim para a organização, ele é cumulativo, as pessoas acabam se demitindo dos seus chefes, não das empresas, como a gente sabe. De qualquer maneira, o líder autocrático, o líder que impõe-se pelo medo, ele ainda está aí, ele está gerando resultado. As pessoas têm carnês para pagar, elas se orgulham do seu sobrenome profissional, elas ainda devem à família uma realidade de tranquilidade pelo fato de estarem empregadas, então elas se submetem a esse tipo de liderança. Agora, para onde vai a liderança? Ela vai para uma constante evolução no sentido de que eu tenho que entender o que motiva cada... É o líder situacional, Aguinaldo. É aquele que vai tratar igualmente os desiguais, com a mesma atenção, com o mesmo cuidado, com o mesmo profissionalismo, cada uma das pessoas que estão sob a minha liderança, e tem fatores motivadores diferentes. Uma delas é o tapinha nas costas, é a atenção, é o carinho, é o afeto, são sinestésicas. Outras são visuais, elas querem o dinheirinho no bolso, elas não querem muito papo não vem corta o papo, não vem querer me elogiar, não estou aqui por elogio. Me paga, né, para aquilo que eu faço, não por aquilo que eu faço. Eu quero receber certinho tudo, não se preocupa em ficar me elogiando muito, essa situação a gente convive com ela. Pessoas que quando são elogiadas dizem, não estou aqui para ser elogiado, não, eu quero o meu. Aliás, quando é que sai aquele meu aumento, quando é que sai aquela minha promoção? É uma dominância cerebral diferente. Felizmente, os seres humanos têm cada qual a sua motivação, a sua dominância cerebral. E aí cabe a essa nova liderança entender, identificar e agir. Mas para isso tem que ter competência. A gente falou há pouco qual é a validade de se desenvolver líderes. Eles têm que aprender como fazer, né? Isso aí é fundamental. Se eles não souberem como tratar as pessoas nessa direção, mais que isso, se eles não se conhecerem antes de agirem como líderes, eles vão naufragar. Agora, eu percebo que esse custo pela má liderança, ainda que funcione, ainda que as metas sejam batidas, esse custo vem muitas vezes depois que o colaborador sai da empresa, depois que ele se desliga. É o clima que ele deixa, é a fama, é aquilo que ele fala para as outras pessoas, não é isso? Faz sentido? Faz sentido, e cria-se uma referência que às vezes até é copiada por alguém, né? São exemplos que não são os exemplos ideais de serem seguidos, né? Deixa um rastro indesejado, né? Você hoje é presidente do Instituto Brasileiro de Líderes. Sim. Uhum. O que se faz no Instituto Brasileiro de Líderes? O Instituto Brasileiro de Líderes ele foi criado para pesquisar a liderança, os casos de sucesso dentro
do comando de pessoas dentro do ambiente corporativo. Mais do que pesquisar, ele atua na prática para reciclar pessoas de cargo de comando, que eram aqueles clássicos bons técnicos que, com o passar do tempo, foram premiados pela confiança, por serem pessoas comprometidas com um cargo de comando e não estão preparadas para isso. Ou seja, nem sempre um bom técnico é um bom líder, mas ele pode se transformar num bom líder. Ele pode sim, até o próprio o livro do Monge Executivo nos mostra isso. O Chuck da empilhadeira. As pessoas, para serem líderes, elas precisam de duas coisas. Elas têm que querer ser líderes, porque se você não quer, esquece. Né? A gente vê casos, tropeça em casos de pessoas que absolutamente não gostam de liderar pessoas. Então, o primeiro pilar é esse. E o segundo, tem que ter as habilidades de liderança. Então, para isso, o Instituto trabalha forte. Nós temos um programa que vai desenvolvendo gradativamente os líderes, sobre o qual, se a gente puder falar um pouco, seria muito legal. Podemos falar sim. Me conta desse programa. É o programa, é o PDCL, é o Programa de Desenvolvimento Continuado de Líderes, que dentre os produtos, os serviços que nós temos, é aquele que mais tem demanda hoje. Porque um treinamento só ou uma palestra, ela é extremamente importante de existir. Entretanto, há que se ter uma continuidade. Por isso continuado. Por isso continuado. E a gente aprendeu que quando você trabalha com temas mensais ou quinzenais, com temas diferentes e complementares, você consegue dar assim, é como se fosse um currículo mais completo para as pessoas que hoje ocupam cargos de comando e precisam ser recicladas, e também para as pessoas que estão sendo preparadas para comandar pessoas, né? Me dá alguns temas, por exemplo, quais os temas mais comuns nesse treinamento continuado? Bom, estabelecimento de conexões de qualidade, conexões fortes com cada subordinado é primordial. Então, o tema a arte do relacionamento é um dos temas que a gente trabalha. Outro é liderando para resultados, porque é preciso como disse há pouco, engajar as pessoas, dar propósito a elas, mas em nome de uma causa, em nome de um resultado a ser alcançado. As pessoas são pagas para ir lá todos os dias para dar resultados, então liderando para resultados é um outro tema. Administração de conflitos, administração do tempo, comunicação total, o poder do feedback, criatividade profissional, como trabalhar com diferentes gerações, geração X, Y. Hoje a geração Y está comandando a geração X. Né? Mas mais que isso, a geração Y está chegando aos 40 anos. Né? E a geração Z está comendo pelas bordas já. Né? Então, como trabalhar com idades diferentes, mas mais do que faixas etárias, né? Com mentalidades diferentes dentro de uma organização e dar sucesso. Agora você me remete a uma curiosidade. Quando nós falamos da chegada da geração Z, que impacta na geração Y, eu lembro de 20 anos atrás ou 10 anos atrás, quando a geração Y impactou na X. É verdade. Com as suas tecnologias, a chegada do computador, da tecnologia de uma maneira geral. E hoje nós chegamos com a indústria 4.0, que vai impactar na geração Millennials. Verdade. Vai tirar emprego? Vai impactar de que forma? Bom, a indústria 4.0, essa onda de tecnologia avassaladora que ela está chegando nas organizações e que ela não é mais opcional. Né? Hoje você tem, é como o celular, né? Como é que você consegue conviver sem um aparelho que há alguns anos atrás você simplesmente não conhecia, né? Da mesma maneira, hoje, tudo está sendo repensado dentro das organizações e a tecnologia vem com a robótica, com a informatização de cada detalhe. Então você fala do risco que essa alta tecnologia avassaladora, galopante, progressiva, ela vai trazer para os empregos. Ela traz riscos, sim, num sentido, não no número de empregos, mas na qualidade dos empregados. Historicamente, nós sabemos, né, eu sei que é um estudioso da matéria também, que a tecnologia ela não tirou empregos, mas ela foi mudando a necessidade, as competências mínimas necessárias, elas foram mudando.
Então, desde Henry Ford, quando o processo de automação da produção se formou, ou veio aí a realidade, nós vemos que os empregos eles vão mudando, existe uma adequação absolutamente necessária por parte dos empregados. Hoje, todo mundo que tem uma função repetitiva, uma função que pode perfeitamente ser automatizada, precisa ficar muito esperto. Tem que estar muito ligado, porque já está acontecendo isso. Essa troca. As organizações, por uma questão de rapidez, você informatizar certos controles, da agilidade, que as organizações têm que ser rápidas. Não adianta mais fazer o que precisa ser feito, tem que fazer o que precisa ser feito agilmente. Então, a informatização, a tecnologia, ela agiliza, os robôs não se cansam, né? Então não é mais o operador, não ficam doentes, eles não reclamam. De qualquer maneira, o importante de se ver é pôr foco no seguinte: muda o perfil. Então, a grande pergunta para quem hoje está empregado é: o que eu faço pode ser facilmente automatizado? Se a resposta for sim, procura se habilitar em mais coisas, procura ampliar seu nível de competência para que mais para frente você continue fazendo o que você faz, mas talvez com um nível de capacitação tecnológica diferente, né? Muito bom. Nós vamos encerrar agora o nosso segundo bloco. Eu peço para você ficar um pouquinho mais comigo, que no terceiro bloco eu volto com mais cafeína e eu tenho um presente da Uptime para te dar. Muito bom. Ok. Até daqui a pouco. Toda a indústria sabe que as embalagens são um elo fundamental na cadeia de suprimento. Porém, existem vários problemas, como estoques lotados, variedade enorme de fornecedores, sem falar nos problemas na logística de entrega. A La Rondine, empresa com 30 anos de experiência, desenvolveu o Hub de Embalagens. Um produto inovador. Você terá tudo o que precisa em um só lugar. Conheça o Hub de Embalagens, solução ideal da La Rondine. Mais cafeína aqui no Café Corporativo, depois desse papo que nós tivemos com o Marcos Kraid, me remeteu a uma história que eu conheci há mais de 20 anos atrás. É uma história do Eduardo Botelho, que está também no livro do Júlio Ribeiro, que é Fazer Acontecer, um livro que foi muito usado nas faculdades na época, e ele conta a história das escolas de samba. O Botelho, que era um mestre nesse assunto, liderança, motivação, ele fazia a seguinte analogia, que os integrantes de uma escola de samba, eles não precisavam ser motivados para que eles pudessem fazer o que tem que ser feito. Isso já era um desejo deles. Todos os integrantes de uma escola de samba querem a vitória, querem chegar e desfilar bem na avenida, querem inclusive ser campeão do carnaval. A questão é que na empresa a gente não tem esse mesmo sentimento, porque a gente tem a sensação de que está trabalhando para o outro. E nesse momento que nós estamos aqui na Semana do Carnaval, vale nós termos essa analogia. Daqui a pouco você vai para a televisão, vai assistir os desfiles de carnaval e vai ver o quanto que as pessoas, para desfilar naquela escola de samba, se preocupam em fazer muito bem feito, em fazer o melhor, em serem extremamente cuidadosos. Então, se nós entendermos que a empresa também traz um objetivo nosso, ou seja, que a empresa também é nossa e que nós trabalhamos para nós próprios, para que a nossa empresa seja campeã e a gente tenha a nossa medalha, a nossa participação, o nosso retorno, nós também vamos trabalhar muito bem, independente de quem nos mande. E aí a liderança, ela não vem mais para mandar, para dizer o que tem que ser feito. A liderança vem para direcionar, para inspirar, que é uma coisa maravilhosa que o Marcos falou hoje no início. Agora, falando em Marcos, nós estamos com o Marcos aqui ainda e eu quero te dar um presente vindo da Uptime, que é um óculos de realidade virtual. Excelente. Serve para um monte de coisa, inclusive para aprender inglês. Maravilhoso, muito obrigado. Tá? Obrigado por ter vindo. Foi um privilégio, viu? Café Corporativo agradece a presença de tanta gente boa aqui. Valeu, cara. Até a semana que vem com um novo Café Corporativo. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine.
Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Uptime, inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada.